Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos retomar nossa lição. Igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é a nossa segunda igreja, certo? Entre as 7 igrejas, qual João recebeu ordem para escrever. A igreja de Esmirna, ela fica a 50 quilômetros da igreja de Éfeso. Estudamos sobre a igreja de Éfeso, que vai do ano 31 ao ano 100. A igreja de Esmirna, ela vai do ano 100 ao ano 313, que é exatamente o Edito de Tolerância de Milão, assinado por Constantino, certo? Aonde teve um sonho, e nesse sonho ele viu uma cruz, em latim estava escrito in hoc signum vence, com esse símbolo vencerás. E ele conseguiu o cargo de imperador. E aí ele deu tolerância no ano 313, que é o término do segundo período da igreja, a igreja de Esmirna, e aí cessou as perseguições. Cada igreja tem uma apresentação, um elogio, uma reprovação, um conselho, uma promessa. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia é a única igreja das 7, são as únicas igrejas das 7 que não tem reprovação. É um período de sofrimento, de perseguição, mas um período também de grandes elogios e grandes promessas. Pegue sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Esse título que Jesus se apresenta à igreja de Esmirna está relacionado com a sua condição espiritual. A igreja de Esmirna era uma igreja muito pobre, que ficava na cidade de Esmirna, lógico e evidente, aonde a sua constituição, aonde os seus moradores passavam por necessidades não básicas, mas necessidades extremas. A igreja de Esmirna era uma igreja que representa o período dos mártires, o período de sofrimento, o período principalmente de perseguição. Já na cidade de Esmirna, era uma cidade muito rica, uma cidade onde a população judaica era muito grande e havia ali um ódio por parte dos judeus contra o cristianismo e contra os cristãos ali daquela cidade. A cidade de Esmirna era conhecida pelos seus jogos, era conhecida pela adoração ao imperador e era conhecida porque era a primeira cidade da Ásia no sentido de vaidade, de orgulho e de riqueza. Um contraste entre a cidade de Esmirna e a própria igreja. Ali estava a estátua do imperador, aonde se prestava a adoração. A cidade de Esmirna era exatamente uma cidade contrária à igreja de Esmirna. Uma cidade rica e uma igreja pobre. Pobre financeiramente, pobre na riqueza, mas biblicamente rica aos olhos de Deus. E ele começa a dizer das aflições. Aquele que é o primeiro e o último, o que teve morto e reviveu, começa a falar das aflições. É como se a igreja de Esmirna andasse nas mesmas pegadas de Cristo. É como se a igreja de Esmirna andasse no mesmo caminho que Cristo andou. Por que Jesus se apresenta a essa igreja como o primeiro e último? Porque ele se apresenta como aquele que morreu e reviveu. Porque no ano 600 a.C., a cidade de Esmirna foi destruída e ela foi reconstruída no ano 250 a.C. Só que quando a cidade ressurgiu, no ano 250, ela era muito mais gloriosa do que antes dela ser destruída, ou seja, antes do ano 600. Assim como Cristo veio à Terra e ele foi morto e ele ressuscitou em glória, assim também é um paralelo entre a cidade e o próprio Cristo. Cristo foi crucificado e reviveu. A cidade foi destruída e depois foi reconstruída. Conheço as tuas aflições, a tua pobreza. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo sinagoga de Satanás. Os principais perseguidores do cristianismo ali na cidade de Esmirna eram os próprios judeus. Os judeus eram caluniadores. Os judeus levantavam falso. Os judeus difamavam contra o cristianismo. Assim também os próprios pagãos.
Quando havia terremotos, calamidades, eles culpavam os cristãos ali daquela cidade. Os judeus, quando perdiam pessoa para o cristianismo, porque o cristianismo seguia no ato que era perseguido, eles levavam o cristianismo levantando suspeita, levantando mentiras a respeito, à prisão, consequentemente à morte. Esse período, meus amigos, é o período de extremas perseguições do próprio cristianismo, onde o cristianismo foi colocado exatamente na cruz, nas arenas, onde o cristianismo foi colocado nas fornalhas, onde o cristianismo foi colocado nos calabouços, certo? Foi um período difícil de sofrimento, onde os judeus eram, na realidade, usados como instrumentos de Satanás. E Jesus falou certa vez, João capítulo 8, dizendo que eles se consideravam melhores porque eram filhos de Abraão, e Jesus falou que o pai dele era o diabo, porque eles não seguiam as obras de Abraão, mas sim do diabo. Esse período de sofrimento era o período onde eles passaram por muitas aflições, imperadores, e um dos principais, dos piores, foi Diocleciano. Diocleciano, ele fez um edito onde foi derramado mais sangue dos mártires, foi do ano 303 a 313. Logo após ele vieram outros que deram continuidade, com tão sanguinário quanto ele, Galério, Constâncio e outros demais. Só no ano 313, que foi Constantino, assinou um decreto falando da tolerância religiosa, que foi o Edito de Milão. Constantino vai aparecer mais na próxima igreja, então vamos tratar desta. Conheço as tuas obras, Deus sabe o que você passa. Conheço a tua pobreza, Deus sabe das tuas necessidades. Não que ser atribulado ou ser aflito nos torna melhores do que os outros, mas a nossa confiança em Deus. Não tenha medo, Deus nos dá um conforto agora, que está prestes a sofrer. Ou seja, haveria uma perseguição muito maior naquele período. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-lo, e vocês serão perseguidos durante 10 dias. Deus está no controle de todas as coisas. Há um tempo determinado para tudo. Eu sei que talvez você esteja preso na sua própria casa durante esse período que nós estamos vivendo, mas esse sofrimento, essa epidemia, essa pandemia tem um início e tem um final. Tenha certeza disso, meu amigo. Deus está no controle de todas as coisas. Basta você ser fiel. A igreja de Esmirna foi fiel diante das provas. Esmirna é como se fosse uma rosa. Quanto mais o diabo, pelas perseguições, esmagava, maior cheiro ela exalava. A igreja de Esmirna se tornou fiel não apenas pelo momento, mas ela tornou-se fiel até o fim. A palavra fidelidade é a palavra-chave do livro de Apocalipse. Tem sido eu um homem fiel? Tem sido você uma pessoa fiel? A igreja de Esmirna se tornou fiel até a morte. E Jesus falou, dar-te-ei a coroa da vida. A coroa era exatamente o troféu, o símbolo daqueles que corriam e daqueles que lutavam nos jogos da antiga Esmirna. Meus amigos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 9, 25 que Deus tem uma coroa incorruptível para os vencedores. E não é diferente para aqueles que forem fiéis até o fim. Deus tem promessas para você. E sabe qual é a principal de todas as promessas? Você não sofreu o dano da segunda morte. Aquele que tem ouvidos ouça. Ao vencedor, de modo nenhum, sofrerá a segunda morte. A Bíblia fala que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Atos 24, 15. Todos vão ressuscitar. Só que aqueles que vão ressuscitar na segunda ressurreição sofrerão danos da segunda morte. Mas aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição, que é quando o Senhor voltar com poder e grande glória, não passarão pela segunda morte. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Quero finalizar falando sobre um dos mártires desse período, chamado Policarpo. Policarpo foi um dos discípulos de João, o próprio escritor da carta. Policarpo, um ancião, foi condenado à fogueira porque ele não negou a sua fé.
As provas que esse homem passou, meu amigo, são muito superiores às minhas e às suas. Mas ele foi fiel até o fim. Quando seus algozes vieram prender em sua casa, ele preparou um belo almoço para eles e pediu para almoçarem, enquanto ele separasse apenas 1 hora para a oração. A paz que havia no seu rosto não tinha como decifrar. E ele foi levado à fogueira vivo e pediram para ele renegar sua fé. E ele disse: de maneira nenhuma, não renegarei o que eu tenho crido. Os próprios judeus, que foram os próprios acusadores, caluniadores desse tempo, que a Bíblia diz que se consideravam judeus, mas não são, mas sim sinagoga de Satanás, no próprio sábado trouxeram, diz a tradição, lenhas para queimar, coisa que era proibido na própria lei. Pessoas que se dizem serem homens de Deus, mulheres de Deus, mas na realidade são sinagoga de Satanás. Mas ele disse em suas palavras: eu sei em quem eu tenho crido. As promessas de Deus são para aqueles que são fiéis até o fim. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força e fé. Romanos 8, 18, 28 diz que os sofrimentos e as lutas e as aflições desse mundo não se comparam ao que Deus tem para você. Amém.